Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro, estamos aqui para a nossa segunda leitura de hoje. Então, quem já acompanha, quem já participa do canal aí, mais uma oportunidade de mensagem das cartas. Quem está fazendo a primeira visita, então, te convido a se inscrever, ativar as notificações e também deixar o seu like no vídeo como a nossa energia de troca, combinado? Então, vamos dar uma olhadinha na mesa, vamos ver o que nós temos aqui. Vocês estão vendo 3 baralhos, né? Aqui na parte de cima é um tarô completo, está separado em arcanos maiores, perdão, aqui no monte menor, e arcanos menores aqui. Então, arcanos maiores e menores, e nós temos 2 decks de baralho cigano. Você vai escolher um dos 2 decks aqui, onde nós temos as pedrinhas, tá? E junto com cada opção do baralho cigano, eu vou colocar o tarô também. Então, já vai escolhendo aí cartas da esquerda com lápis lazuli ou da direita com pedra jade. E qual é o nosso assunto a ser tratado agora? Ele ou ela está pronto ou está pronta para uma relação séria? Então, do que a gente está falando? Se você tem aqui um propósito, se você está gostando muito de alguém, a gente vai ver se esse alguém está com o mesmo propósito que você tem. Se é uma pessoa que está pronta para viver algo sério agora, então nós falamos também de maturidade, se é uma pessoa que está madura para isso, né? Se está em condições de conduzir um compromisso afetivo agora, se tem o propósito de algo sério, assim como você. Então, esse é o nosso tema. Eu pego primeiro o baralho da esquerda para a gente trabalhar, depois o da direita, certo? Então, você está aí fazendo a sua escolha. E aí o tempo para cada um está na descrição do vídeo também. O tempo para as cartas da esquerda e o tempo para as cartas da direita. Se você achou que foi pouco para você fazer a sua escolha, né? Então, dica, pausa o vídeo nesse momento. Então, enquanto nós temos aqui a mesa com as cartas todas fechadas, você dá uma pausa aí, escolhe com calma, dentro do seu tempo. Aí dá o play de novo para acompanhar e pegar a sua mensagem. Esquerda já fica aí direto comigo. Se você escolheu da direita, consulta o tempo, aí você avança o vídeo lá para a sua mensagem indo direto, certo? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar. Vou passar um pouquinho lá para cima o tarô, para a gente ter o espaço aqui para trabalhar. Então eu vou começar com essas cartas aqui, de baralho cigano, junto com a pedrinha lápis lazuli. Ele está pronto para uma relação séria, ou ela está pronta para uma relação séria. Então é disso que a gente vai tratar a partir de agora. Então embaralhei aqui, cortando o monte. Nossa leitura será formada por 4 cartas do baralho cigano. Depois eu vou colocar o tarô também aqui, tá? Então vamos abrir o baralho cigano primeiro. O que a gente tem aqui para analisar? Cartas do rato, é aqui de cima. Aqui é o trevo, na direita. Carta dos peixes, aqui na parte de baixo. E os lírios, lá na esquerda. Então, essas cartas mostram uma pessoa preparada para um relacionamento. Dá para a gente chegar a uma conclusão rápida aqui de que sim, certo? Porque nós temos uma pessoa que está buscando prosperar afetivamente. A carta dos peixes mostra isso, uma pessoa otimista em relação ao que pode viver ao seu lado, né? Com essa energia aqui da esperança do trevo, de buscar momentos de felicidade a dois, de realizações amorosas, junto também com os lírios que falam de uma pessoa que está buscando se harmonizar, que está buscando aqui trabalhar juntos as virtudes, né, de cada um, para que vocês possam alcançar uma energia positiva, de paz, de um proporcionando essa vibração de paz, de harmonia, de tranquilidade ao outro, o que fala muito de alguém que procura uma estabilidade emocional, que está buscando se firmar ao lado de alguém. Então nós vemos aqui pelo baralho cigano, até esse momento, uma pessoa que está pronta para uma relação séria sim. Apesar da carta dos ratos que está aqui, né, que vem falar sobre o quê? Sobre alguém que pode trazer na bagagem afetiva aí algum tipo de decepção amorosa também. E justamente disposto ou disposta a transmutar isso,
né? Então é alguém que vem, sim, de repente de uma situação onde sofreu por amor, mas isso não está atrapalhando, não é alguém que permite que o passado interfira no presente, pelo contrário, uma pessoa que está vendo em você uma nova oportunidade no amor, está com a disposição de virar a página, de viver algo novo, então, como eu falei, de transmutar essa energia, e tudo o que nós vimos aqui no trevo, nos peixes e nos lírios, mostram essa intenção, tá? Que é muito mais prevalente em relação a qualquer tipo de dificuldade emocional que a pessoa apresente para viver um relacionamento agora. Então, nessas cartas do baralho cigano, percebemos uma pessoa aí bem disposta, sim, a um relacionamento sério, né? Pronta para isso. Nós percebemos maturidade aqui nessas cartas, inclusive pelo fato até mesmo do que a carta dos ratos comunica, de uma pessoa que sofreu algum tipo de decepção, que teve uma relação difícil, mas que não perdeu de vista a ideia de caminhar ao lado de alguém. Então, é uma questão de oportunidade e nós vemos aí o que pode ser entre vocês essa oportunidade, tá? Então, você está lidando com uma pessoa, nesse caso, que tem um propósito compatível com o seu. É interessante falarmos disso porque, de repente, você está se envolvendo com alguém, já está num certo andamento das coisas, ou está conhecendo alguém agora, né? E você quer saber, e você tem esse propósito, digamos assim, né? De relacionamento sério, e quer saber se a pessoa também busca o mesmo que você, ou se está te enrolando, né? E jogou uma conversa mole ali para facilitar a conquista, para permitir que as coisas entre vocês acontecessem, mas não teria um propósito igual ao seu. E nós vemos que tem, certo? Então o baralho cigano está nos colocando aí a resposta nessa direção já. Temos bons elementos aqui para poder concluir, tá? Mas não vamos nos precipitar, afinal de contas eu vou ainda colocar o tarô também, certo? Então vamos trazer o tarô para a mesa agora, eu vou deixar o baralho cigano assim, ó, para a gente colocar o tarô aqui no canto. Então vou colocar primeiro um arcano maior. Que vem aqui com o enforcado e agora um arcano menor. Que vem com o cavaleiro de espadas, certo? Então, olha só, gente, interessante essa combinação aqui do tarô, também do enforcado com o cavaleiro de espadas, porque isso vem a calhar muito com o que eu expliquei ali na carta dos ratos, de alguém querendo transmutar essa energia negativa, de repente, de uma decepção do passado, alguém que traz isso na bagagem. Isso não é nenhum tipo de transtorno, não é nenhum tipo de obstáculo a dois, certo? Porque é natural, faz parte da vida, a gente se propõe a viver, as coisas dão certo ou dão errado, estamos sujeitos a nos decepcionar com alguém, então isso vem realmente no nosso histórico, na bagagem afetiva que a gente traz. Não dá para apagar isso, né? O que dá para fazer é a gente não deixar o passado perturbar o presente, né? Não possibilitar isso daqui de incomodar o que a gente tem para viver, para continuar vivendo. E é exatamente o que nós temos, tá? Então, o enforcado e o cavaleiro de espadas mostra o quê? Uma pessoa que, de repente, vem nessa vibração aqui do enforcado, onde as coisas não deram muito certo, né? Aquela energia de estagnação no campo afetivo, mas alguém querendo sair daqui dessa posição do enforcado, vindo com a energia do cavaleiro de espadas ali, né? Então alguém lutando pela própria felicidade, não se entregando ao desânimo, à decepção, não ficando ali numa condição de sofrência, né? De ficar lamentando o que não deu certo, a pessoa que foi embora, enfim, alguém que está se propondo a viver algo novo, tá? Então, o cavaleiro de espadas simboliza alguém que está com a energia, que está lutando pela própria felicidade, que quer superar um momento aqui de estagnação afetiva do enforcado, né? Por isso eu fiz uma boa associação aqui dessas cartas do tarô, dessa combinação de arcano maior e menor, com os ratos que trazem, de repente, essa bagagem, mostrando o que deu errado no passado em termos afetivos, mas alguém querendo... A ambulância passou. Alguém querendo viver algo novo e preparado ou preparada para isso, pronto ou pronta para isso. E é exatamente o que a gente colocou como uma pergunta aqui, certo? Ele está pronto para viver algo sério, um relacionamento sério,
ou ela está pronta? Então, vemos que sim, e falamos um pouquinho aqui de qual é o momento da outra pessoa, para você entender um pouquinho pelo que passou e o que está buscando, o que está colocando no presente agora, visualizando, né, entre vocês, para viver um relacionamento sério, tá? Mais do que a questão direta, a dois, essas cartas te ajudam a entender qual é o momento da outra pessoa, qual é o propósito, né? O que a pessoa imagina para si agora, o que está buscando viver. Então isso te ajuda a entender até mesmo a questão da compatibilidade, da sintonia, porque aí você fica mais à vontade numa questão de entrega, por exemplo, né? Afastamos aquela ideia, como eu até já expliquei, de repente de uma conversa mole, só para te conquistar, para permitir que as coisas aconteçam, e no fim não era nada daquilo, era só, né, para te usar de alguma maneira. Não, não é isso. Temos alguém realmente buscando se comprometer, buscando uma caminhada a dois, maturidade. Nós temos maturidade aqui na mesa também, exatamente por alguém que tem esse tipo de propósito na vida amorosa, de ter alguém ao lado mesmo, né? E já tendo se proposto a viver algo semelhante anteriormente, dando errado, então isso ensinou também, né? Proporcionou maturidade. Então, a pessoa mais pronta, de repente até sabendo o que dá mais certo, o que dá mais errado a dois, isso mostra mais preparo também para a condução de um relacionamento, tá? Então, essas foram as cartas aqui pela opção da esquerda. Passei a resposta para todos vocês, então quem escolheu essa opção, né, pode ver aqui que se deparou com a resposta de estar lidando com uma pessoa pronta para viver algo sério, tá? Essa foi a sua mensagem com a gente dessa vez. Vamos recolher agora aqui. Então essas cartas, vou trazer a outra opção da mesa, do baralho cigano com a pedra jade, voltando aqui os arcanos pro tarô. Então, vamos lá. Para a galera que escolheu então esse baralho aqui, né, de fundo verde com a pedra jade, então chegou a vez de vocês. Vamos lá, tirando a pedrinha, ele ou ela está pronto ou está pronta para viver algo sério, para viver um relacionamento. Vamos lá, uma leitura de baralho cigano e tarô, trabalhando primeiro com as cartas do baralho cigano, e aí eu coloco o tarô depois. Embaralhei, cortei, vamos lá. Serão 4 cartas na mesa do baralho cigano. Tá aí pra gente. Então vamos abrir essas cartas e começar a olhar. O que a gente tem aqui? As flores, o chicote. Essa carta 2 aqui seria tradicionalmente o trevo. Aqui vem uma plantinha, é a mesma interpretação, certo? E a foice. Essas cartas falam de uma pessoa pronta para viver um relacionamento, para viver algo sério. Nós teremos o tarô ainda, certo? Então eu não vou tirar uma conclusão precipitada, mas eu vou começar a dar uma direção para a gente depois colocar o tarô também e aí reunir todos os elementos para uma conclusão final, tá? Mas pelo que o baralho cigano está mostrando, até aqui com o que nós temos na mesa, o que a gente percebe? Uma pessoa que tem a vontade de viver uma relação, certo? Que pode se colocar para isso ao seu lado, mas que pode ter a dificuldade da permanência, tá? Então você pode estar lidando com uma pessoa que vai apresentar sinceridade para você, né? Então se fala que gosta de você, é sincero, é verdadeiro, não é uma pessoa que está te iludindo, que está te enganando, ou de repente jogando uma conversa mole para te conquistar, certo? Nós vemos essa vontade de viver uma relação, tá? De conduzir uma vida a dois. Isso está sendo apresentado para nós nas cartas das flores e na carta 2 a plantinha aqui, ou o que seria o trevo, tá? Porque essas cartas falam de alguém querendo promover realmente a situação de troca afetiva, de um participar da vida do outro, de criar bons momentos a dois, tá? Mas nós temos a foice e o chicote que falam de uma pessoa instável emocionalmente. Então, aí é onde nós pegamos que pode faltar um pouco da maturidade para conduzir uma relação. Por quê? Nossa pergunta é se a pessoa está pronta para viver algo sério. Então, se está no momento, né, ideal para isso,
tá? Se a vida está colocando condições adequadas para uma relação começar a acontecer e ter sustentação energética mesmo pela vibração do amor, né? Então, com essas cartas, a gente percebe uma pessoa que não se mantém no propósito, que tem a vontade de viver um relacionamento, algo sério, mas que não está pronta, que não está madura para isso. Uma pessoa que não está pronta, não está madura, tá? Então, isso daqui pode causar algum tipo de problema entre vocês. Por quê? Você, vamos dizer assim, de repente está num momento mais maduro, sabe que é isso que você quer viver, já entende que um relacionamento é feito de altos e baixos e que não vai estar bom o tempo todo. Então, talvez com a outra pessoa não seja o caso. É alguém que vem mais na base da empolgação, movido ou movida pelo sentimento, e aí querendo estar ao seu lado, mas começam a se apresentar, por exemplo, as diferenças, as dificuldades de uma relação, tá? As situações desafiadoras de um relacionamento, e é alguém que pode perder a mão sobre como conduzir as coisas a dois aí. Por que eu falo isso? A carta do chicote ou do açoite está aqui, né? Mostrando uma pessoa com dificuldade para saber manejar as diferenças a dois. Então, isso daqui mostra que tudo pode virar briga muito fácil, surgir confusão onde não precisava, onde é só uma questão de compreender, de entender mais um ponto de vista que é diferente do próprio, certo? E a foice aqui fala de uma pessoa que não tem permanência, que pode ter um modo radical de agir, né? Uma pessoa esquentada que de repente na primeira contrariedade não vai querer permanecer ao seu lado, não vai dar uma continuidade nas coisas. Isso retrata a falta de maturidade afetiva, a falta de maturidade para conduzir uma relação. Então, até aqui com o baralho cigano, o que eu estou dizendo é, não temos uma pessoa pronta para viver algo sério. A vontade de viver algo sério é diferente de estar pronto para isso, né? De ter o preparo emocional para participar de um relacionamento, tá? Então, o baralho cigano até agora está mostrando que não, mas nós vimos uma pessoa que não está te enganando, que não está mentindo, que não está querendo te levar na conversa, simplesmente não está numa maturidade legal para viver uma relação de uma forma mais comprometida. É só isso, tá? Mas, sim, pode causar problemas, né? Então, isso já te ajuda a entender como pode ser as coisas. Por exemplo, você que está conhecendo alguém agora, se você está com esse propósito e quer saber se o propósito da outra pessoa é igual para você se entregar mais, dá para dizer que o propósito é igual, mas a gente percebe que está faltando maturidade para as coisas terem uma sequência a dois, digamos assim, o que é fundamental, né? Então, pelo baralho cigano, tivemos essa ideia até agora. Vamos ver o que o tarô vai nos mostrar, para a gente poder dar aqui a conclusão final ao assunto. Então vai ser um arcano maior e um menor na mesa, junto aí com o baralho cigano. E aí o arcano maior do tarô que vem é o da justiça. Vamos ver o menor. O arcano menor que vem é o da Rainha de Paus. Então, o que nós temos aqui pelo tarô? Nós temos uma pessoa que pode ter a dificuldade de fazer os julgamentos da maneira mais apropriada dentro de um relacionamento, o que vem bater muito aqui nessa carta do chicote ou do açoite no baralho cigano, tá? Então, o que essa carta da justiça pode mostrar? Uma pessoa que não consegue analisar corretamente os pontos a dois, as conversas, como acontecem, as atitudes, julgamentos precipitados, interpretações erradas daquilo que é dito, uma pessoa que de repente não vai entender muito bem o seu comportamento, certo? Muito fundamentado no quê? A Rainha de Paus aqui vem falar de alguém que olha muito para si, de repente uma pessoa vaidosa, um pouco egocêntrica, tá? Que sente um pouco da dificuldade de prestar mais atenção na pessoa que tem ao lado. Por quê? É uma preocupação excessiva com o lado de dentro, vamos dizer assim, com a minha pessoa, com a forma como eu sou, como eu me apresento. Então a vaidade pode fazer muito parte disso e às vezes cegando, tá? A pessoa de enxergar as coisas corretamente para fazer uma análise correta de como a relação está acontecendo e de como contornar os problemas, principalmente. Então,
Aí é onde está a dificuldade, tá? Então, eu falei que depois da análise do baralho cigano, eu ainda não traria uma conclusão. A gente precisaria do tarô para somar elementos aqui e agora sim, darmos um veredito, digamos assim. Então, com o que eu estou falando aqui, com o que eu falei até agora, né? Agora sim temos todos os elementos na mesa. Temos aí uma pessoa preparada para viver algo sério? Pronta para viver algo sério? Eu diria que não. Repetindo, reforçando que isso não significa alguém mentindo para você, te enganando, um comportamento leviano. O que falta é maturidade, entender as coisas a dois como acontecem, né? Entender corretamente isso, fazer os julgamentos adequados, compreender, saber entender um ponto de vista que pode ser diferente do próprio, para poder fluir. Então, é esse preparo que falta. De repente, aí é onde está faltando a maturidade. Então, a gente percebe alguém que vem buscar um envolvimento com você, ou que até já está se envolvendo com você, só que assim, muito na base da empolgação movida pelo sentimento. Então, isso dá mais da vontade de viver a dois, de criar mais e mais oportunidades, de estar cada vez mais ao lado, mas a tendência de um atrito aqui entre vocês acaba sendo grande pelo que o baralho mostrou, e aí, diante de um atrito, de uma divergência, nós vemos que o comportamento da outra pessoa não ajuda muito na questão de como resolver as coisas a dois, e aí é onde a relação pode se perder, tá? Diante disso, é claro que fica a sua decisão de dar sequência, de dar continuidade, de ter um pouco mais de cuidado na sua dose da entrega, de como permitir que as coisas evoluam a dois, até para você ir observando tudo isso daqui. E é claro que a maturidade também vai sendo adquirida, todos aprendemos, certo? Então, se você já sabe que a outra pessoa está nesse momento, você pode ir mais com calma. Acontecer um probleminha, ver qual é a reação da outra pessoa. Isso é um termômetro para você, né? E como vai ter a chance de sentar para conversar sobre o que deu errado, se a pessoa permite esse diálogo ou não, se é compreensiva ou não, tudo isso vai te ajudando a entender onde você também vai colocando as suas expectativas, tá? Mas a resposta, então, aqui é: não temos uma pessoa preparada para viver algo sério, ok? Essa foi a nossa interpretação, então. Fico por aqui nesse nosso segundo vídeo de hoje no canal. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.